Olá pessoal, tudo bem? Professor José Sérgio, oitava aula do primeiro bimestre, ainda não terminamos o primeiro bimestre, empreendedorismo, enfrentando desafios. Ensino médio, vamos passar aqui para o material, conteúdo do material é competência socioemocional e empreendedorismo. O objetivo é conhecer como superar desafios para empreender, entender a necessidade da resiliência no empreendedorismo. Para começar, 3 minutos, momento de reflexão, todo mundo escreve. Empreender não é algo tão simples. Há horas em que vivemos um excelente momento, mas há horas em que as coisas podem ficar complicadas. Reflita sobre a frase acima e responda as seguintes perguntas no seu caderno. Nesse caso, não precisa responder no seu caderno, que eu vou colocar essas perguntas lá no CMSP, que eu vou criar a atividade lá no CMSP, que já é a terceira atividade, ou é a quarta atividade, tá? Do segundo bimestre. Então a pergunta é: como é possível superar essas diversidades? O que você faria em situações complicadas? Tá? Vamos passar para a próxima. Foco no conteúdo. Resiliência. O termo. Eita, apertei alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Voltando. Reflexão. Aqui. Ó, resiliência. Todo mundo já escutou falar nessa palavra. Então, o termo vem da física e significa o nível de resiliência que um material sofre sob pressão. E ainda assim consegue retornar ao estado original. Também é a capacidade de as pessoas voltarem ao seu estado normal após a situação incomuns. Começar algo novo é emocionante, mas não é necessariamente fácil. Desenvolver resiliência vai torná-lo mais confiante para resolver problemas. Como diz o provérbio japonês, caia 7 vezes e levante-se 8 vezes. Simples assim. Então, resiliência em dupla, reflita sobre as seguintes questões. Seguinte questão. Você conhece alguém que foi resiliente em alguma situação na vida profissional? E como essa pessoa superou essa adversidade? Relatem a história ao colega e analisem se a pessoa fez o melhor escolha para superar a situação ou se existiria uma forma melhor de agir em relação ao ocorrido. Lembre-se, essas perguntas eu vou levar lá para o material, lá para a atividade. Estou tirando aqui do material. Eu estou lendo o material aqui para a gente já ir interagindo com as questões que vão ser postas lá. Do fracasso ao sucesso. Vamos ver um exemplo do sucesso e superação no qual a resiliência fez toda a diferença. Breve história de Walt Disney. Em 1901, nasceu Walter William Disney, em Marceline, no estado de Missouri. Sendo o quarto filho de Elias Disney e Flora Cal Disney, aos 7 anos, Walter, que seria o Walt, começou a fazer o esboço dos animais da fazenda onde morava. E aos 9, mudou-se com a família para Kansas City, onde o pai trabalhava com a distribuição de jornal. Ele e o irmão Roy acordavam de madrugada para distribuir jornais, sem receber nada em troca. Aos sábados, ele fazia um curso de desenho no Instituto de Artes. Depois de um tempo, a família mudou-se para Chicago, onde abriu uma fábrica de geleias. Walt fazia a vigia noturna do local. E além disso, ele era carteiro. Além disso, era carteiro. Com 18 anos, foi morar novamente em Kansas. Trabalhou por um pouco tempo como cartunista e conheceu Ubi Wilk. Ubi Wilk. Aos 19 anos, fundou a Wilk Disney com um amigo, Ubi, em um celeiro. A empresa durou apenas um mês. Depois disso, Walt virou um animador de desenhos que passava no cinema local, antes dos filmes principais. Com 21 anos, pediu demissão, juntou suas economias para fundar sua segunda empresa, Log ou Gran, no qual produzia charges animadas sobre notícias locais. Aos 22 anos, Walt Disney experimentou pela primeira vez a falência da sua empresa, pois negociou com uma distribuidora a produção de 6 animais para receber após a entrega, porém fez um empréstimo e bancou a produção, mas a distribuidora declarou falência sem entregar um centavo. Completamente endividado, mudou-se para Hollywood e começou um trabalho como fotógrafo freelance. Então, conseguiu fechar contrato com uma produtora para a produção de 12 episódios de animação, Alice Comedies, em que uma menina real interagia com os desenhos. Com 23 anos, fundou o Disney Brothers Cartoon Studio, com seu irmão Roy, como gerente financeiro. Contratou de volta sua antiga equipe, que bateu o recorde, entregando uma curta-metragem a cada 15 dias. Nesse período, mudou o nome da empresa para Walt Disney Studio. Casou-se aos 24 anos com Lilia Boltz, que tinha entrado na equipe um ano antes como animadora.
Com 26 anos, Walt ganhou a oportunidade de trabalhar com a Universal, por meio de distribuidora de Wilkler, e criou seu primeiro personagem de destaque da carreira, o Coelho Oswald. Em uma reunião em Nova York, descobriu que, pelo contrato assinado, os direitos do Coelho, Walt, era todo da distribuidora e que, além disso, boa parte da sua equipe de animadores havia assinado um contrato para trabalhar diretamente com um dos chefes da distribuidora. Walt não lamentou o ocorrido, mas buscou agir uma vez mais com firmeza. Foi então que surgiu a criação de um rato, educado e honesto, cujo nome era Mortimer Mouse. Mortimer Mouse. Ele mostrou a Ub o rascunho que seria seu novo personagem. Ub aprimorou os rabiscos de Walter e a esposa Lillian. Escolheu um nome melhor que Mortimer, nascida ali o famoso Mickey Mouse. A história de Walt Disney não acaba aí. Caso você tenha interesse para ele, na íntegra, no link abaixo, que é esse link aqui. Existe também um filme que conta essa história, cujo trailer pode ser visto em tal YouTube. Momento de resiliência. Em dupla, reflita sobre a história de Walt Disney e seus momentos de resiliência. Em seguida, conversem sobre as seguintes questões. Sabendo que a vida de um empreendedor sempre apresenta desafios, será que sem resiliência é possível alcançar o sucesso? O que fazer quando uma situação fugir do controle? Todas essas questões eu vou colocar no material. O inesperado acontece. Suelen, uma empreendedora do ramo de beleza, atende seus clientes à modalidade delivery, ou seja, vai à casa dos clientes. Sua agenda é sempre lotada, de segunda a sábado. Ela não contava que ao sair de casa, seu carro fosse roubado, e dentro dele estavam todos os materiais de trabalho. Então, reflita e levante a sua mão para dar uma resposta à seguinte pergunta: como a resiliência ajudaria Suelen a superar esta situação? Desafio. Com base no que você aprendeu nesta aula, escreva um texto de aproximadamente 10 linhas, relatando quais são os desafios que devem ser superados por um empreendedor no ramo de moda ou de tecnologia. Então, o que você aprendeu hoje? Conhecemos como superar desafios para empreender. Entendemos a necessidade da resiliência no empreendedorismo. Acaba aqui o material. Vendo que esse material acabou, eu vou construir a atividade para vocês entregarem. Então vamos lá. Vou abrir aqui o CMSB. Aqui o CMSP eu vou criar a atividade em modelos. Eu já iniciei ela, a atividade, a montagem da atividade. Eu vou continuar a montagem da atividade e vocês vão acompanhar como será feito. Então, aqui, ó, oitava aula. Eu vou pegar esse material, vou voltar nele aqui, primeira página. Então, ó, aula 8. Eu vou colocar essa aula 8 pra gente ter um parâmetro. Aqui. Enfrentando desafios. Sempre responder as questões com 3 respostas. Nesse caso, tem esse material, ele não exige tanto 3 respostas, mas aquela que exigir, que você vê que precisa pesquisar no Google, pode pesquisar, me traz a resposta do Google e deixa ela também na resposta e coloca uma conclusão do que você aprendeu pesquisando. Então aqui, ó, a primeira pergunta que eu fiz, momento de reflexão, eu não vou embaralhar essa atividade, deixa eu colocar aqui, ó, não embaralhar, porque eu vou seguir o material e aí vocês conseguem seguir o material também. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Aqui, ó, descendo. Essa é a primeira pergunta que eu tirei do material, vou voltar no material aqui, ó. Cadê o material? Vou tirar ele e colocar em uma outra aba. Deixa eu botar isso aqui. Ó, então, o material. Deixa eu botar isso aqui de novo. Aqui, ó. Então, ó, momento de reflexão, eu trouxe a primeira pergunta: como é possível superar essas diversidades? O empreendedor não é algo tão simples. Empreender não é algo tão simples. Há horas em que vivemos um excelente momento, mas há hora em que as coisas podem ficar complicadas, correto? Então eu quero que vocês escrevam como é possível superar essas diversidades. Essa pergunta aqui você consegue levar ela para o Google e pegar algumas informações do Google para ajudar a fazer vocês pensarem em uma resposta pessoal, traz a resposta do Google e coloca uma conclusão. Essa pergunta dá para fazer isso, tá? A próxima pergunta é, eu trago o mesmo textinho aqui, ó, e a outra pergunta é: o que você faria em situações complicadas? Aqui vocês vão criar a situação. Né? Vocês criam uma situação complicada, ou vocês já viveram por uma situação complicada, você fala. Você escreve. E se você não tem essa situação complicada, pega essa pergunta e joga no Google
e coloca uma situação complicada, ela pergunta para o Google em situações complicadas na parte de empreendedorismo, ele vai dar algumas informações, você consegue montar um material e me dar uma boa resposta. Tá? Vamos ver se tem a terceira. Não tem a terceira pergunta eu vou criar ela agora, junto com vocês. A terceira questão. A terceira, eu cliquei aqui, então ela vai ser discursiva, valendo 1 ponto, obrigatória. Aqui eu vou buscar lá no material, que é isso daqui. Já peguei aqui a primeira e a segunda atividade, perguntas. E aqui, resiliência foi o texto que a gente leu. Um provérbio japonês, cai 7 vezes e levanta 8, muito interessante. Tá? O termo resiliência, eu vou explicar agora, o termo resiliência vem da física e significa o nível de resiliência que um material sofre sob pressão. Tá? E ainda assim consegue retornar ao estado original. Também é uma capacidade de as pessoas voltarem ao seu estado normal após a situação incomum. Resiliência você vai ter que ter em qualquer momento da sua vida, tanto familiar, amorosa, do trabalho. Tem que lembrar da palavra resiliência e o que compete a ela. Consegue retornar ao estado original. É o seguinte, você está sendo afetado por palavras, pelo ambiente e por uma série de coisas, mas você não pode perder o seu foco e continuar resiliente até que acaba aquela situação de incômodo, e aí você consegue chegar no seu foco. Tá? Então a resiliência eu posso explicar um pouco melhor na aula presencial. Vamos passar para a próxima página. Aqui, resiliência. Virem e conversem. Em dupla, reflita sobre a seguinte questão. Você conhece alguém que já foi resiliente em alguma situação da sua vida profissional? Sua mãe, o seu pai, o seu colega, o vizinho, ou até você mesmo? Se não, você vai ter um tempo para responder essas perguntas. Então, tente entrevistar alguém, perguntar para alguma pessoa que você conhece se ela já foi resiliente, se ela já passou por situações difíceis, complicadas no trabalho e que voltou ao estado emocional normal dela, sem ter afetado nada e continuou com o foco. Tá? Então, eu vou colocar essa pergunta aqui, como terceira. Eu vou colocar ela completa, eu vou continuar a pergunta. E como essa pessoa superou a diversidade? Eu vou levar essa questão inteira aqui como eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar assim e eu vou colar como imagem, porque tem mais informações aqui, Relatem a história ao colega e analise se essa pessoa fez a melhor escolha para superar a situação, ou se existirá uma forma melhor de agir em relação ao ocorrido. Então eu vou levar tudo aqui, porque esta pergunta, a resposta é para que vocês encontrem uma situação, deixa eu ver, se a pessoa fez a melhor escolha para superar a situação ou se existiria uma outra forma melhor de agir em relação ao ocorrido. Tá? É bem interessante. Vou levar lá para o material, vou colocar como imagem. Aqui eu acho que vai ter que salvar lá, deixa eu ver. Tem que salvar. Essa daqui, salvar. Salvando, sim. Beleza, salvei. Vou minimizar. Vou colocar lá. Essa é a pergunta. Viu? Aqui, vou salvar. Pergunta 3. Pergunta 3. Deixa eu fechar isso aqui. Vou voltar no material para que a gente possa continuar. Então, vou passar para essa daqui. Do fracasso ao sucesso. Vamos ver um exemplo de sucesso e superação no qual a resiliência fez toda a diferença. Então, a gente leu o texto no vídeo do Walt Disney e aqui ele passou por algumas situações. Ele nasceu em uma família pobre, com 7 anos, ele fez esboço de animais. Aqui tem todo o relato da sua história, com 19 anos, com 21 anos, com 22 anos, onde abriu a primeira falência, então já é uma resiliência. E ele continuou até que, com os 24 anos de idade, com Lilia Brodsky, que tinha entrado na equipe, eles se mudaram lá para Nova York, e lá para... não, na verdade, Hollywood, né? Ele se mudou para Hollywood. Cadê? Ele se mudou para Hollywood, na verdade, ele se mudou para Hollywood com 22 anos, e com 23 anos ele já escrevia curta-metragem de 15 minutos, onde foi um sucesso, onde ele mudou o nome da empresa para Walt Disney, foi aí que ele mudou o nome, já aí, com 23 anos, e com 26 anos também, a gente já leu aqui, que ele trabalhava na Universal, por meio de distribuidora do Wilk, e criou o primeiro personagem de destaque na carreira, que foi o Coelho, mas o forte mesmo foi o Mickey Mouse, que teve um outro nome, que começou com um outro nome, e depois o amigo dele, o Ubi, transformou o nome Mickey Mouse, e daí por diante. Aqui, nessa história, tem resiliência sim, leia o texto com cuidado,
e aí a gente ou veja o vídeo, né, os vídeos que tem aqui no link, e vamos passar para a próxima questão. Momento de resiliência. Em dupla, reflita sobre a história de Walt Disney e seus momentos de resiliência. Em seguida, converse sobre as seguintes questões. Sabendo que a vida de um empreendedor sempre apresenta desafios, será que sem resiliência é possível alcançar algum sucesso? Eu vou levar isso daqui como uma pergunta, para responder, e vou colocar aqui ó, como próxima questão, obrigatória, valendo um ponto. Eu vou jogar aqui, ó, pergunta. E aqui também. Aqui eu já tenho a primeira pergunta, tenho mais uma questão. Responda. Salvando. Pronto, salvou. Vou colocar a próxima. Já vou criar aqui o cabeçalho da próxima, que é essa daqui, valendo um ponto. Obrigatória. Vou trazer a outra pergunta que tem aqui também. O que fazer quando uma situação fugir do controle? Manter a calma e uma série de outras coisas que eu não posso falar e eu quero que vocês respondam. Justifica. Eu tenho que toda vez justificar minhas questões, minhas perguntas? Justificar as minhas perguntas? Sim, toda vez. Eu tô cansado de escrever. Justificar. É para justificar. Então, né? Eu tenho que escrever sempre justificar. Independente da pergunta, sempre pensa como justificar a pergunta. Aqui já vou criar a próxima, deixar criado aqui, ó, a próxima pergunta, onde vocês vão entender como responder. Então, vamos passar para a próxima aqui. Então, o inesperado acontece, correto? Então, eu vou ler de novo aqui bem rapidinho esse texto, para que a gente consiga entender essa situação. A Suelen, uma empreendedora do ramo de beleza, atende seu cliente na modalidade delivery, que é ir na casa dos clientes. Ela tem a agenda dela lotada de segunda a sábado. Ela não contava que ao sair de casa, o carro dela fosse roubado. Carro roubado com todo o material de trabalho dela, e ela precisa trabalhar. E então? Reflita, levante a sua mão para dar uma resposta à seguinte pergunta. Como a resiliência ajudaria a Suelen a superar essa situação? Eu vou levar toda essa imagem para lá, que é o que eu quero aqui. Show. Não, vai fazer essa inteira. Prática, vai. Tá, deixa eu botar aqui, tem que salvar. Pode salvar assim. Ok, salvo. Aí agora eu volto lá e vou levar essa atividade para cá. Pronto, selecionei. Então, como a resiliência ajudaria a Suelen a superar esta situação? Tá? Vou salvar. Mais uma pergunta. Vou criar outra, que eu vou deixar preparada aqui, discursiva. Um ponto, discursiva. Vou voltar. Agora vamos passar para a próxima página. A próxima página é desafio. Desafio. Ó, com base no que você aprendeu nesta aula, escreva um texto de aproximadamente 10 linhas, relatando quais são os desafios que devem ser superados por um empreendedor no ramo da moda ou tecnologia. Tá? Então aqui vocês vão atribuir aproximadamente 10 linhas, relatando desafios para superar, tá? Para superar os desafios que acontecem no mundo da moda e da tecnologia. Tá? Pensem, escrevam 10 linhas. Pode pedir ajuda para o Google? Pode. Lembre-se de que você pegou a informação do Google e eu preciso saber, e você vai colocar uma conclusão através disso. Então, vou levar essa daqui, ó, vou salvar, vou colocar lá no material, vou levar lá para a atividade, que é essa daqui. Vou trazer aqui o material, a imagem. Tá? Beleza. Pronto. Vou salvar. Pronto. Vou voltar no material. Vou ver se tem alguma mais informação. Bom, então ele acabou aqui. Conhecemos como superar os desafios para empreender, entendemos a necessidade da resiliência no empreendedorismo, e eu criei essa atividade aqui para vocês. Essa atividade, eu vou contar quantas questões deram, e eu vou fazer um cálculo dividido por 10. Então, eu vou contar uma pergunta, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 7 questões. Eu vou abrir aqui, ó, calculadora. Vou abrir a calculadora, 7 questões. Ó,
Então seria a nota máxima 10 dividido por 7. O total de cada uma seria 1,42. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 10. 10. Tenho 7. 10 dividido por 6. 166 cada pergunta. Por 6. Não, deixa eu fazer diferente aqui. Eu vou fazer assim. As 5 primeiras perguntas. Tá. Então, pera lá, deixa eu apagar tudo aqui. Eu vou fazer o seguinte. 6 questões. Sete. Eu vou pensar aqui numa. Ó, deixa eu ver, 1,66 vezes 5, 8. Então aqui o que eu devo fazer? Eu tenho que fazer 5 perguntas vezes 1,5 dá 7,5. Tá. Então esta daqui vai valer 2,5. Então cada pergunta vai valer 1,5. Agora a que você tem que criar um texto, ela vai valer 2,5. Por quê? Deixa eu fazer de novo. Ó. Então quer dizer, se eu tenho cancelar. Eu tenho 2 vezes 2,5 mais 7,5 é igual a 10, correto? Então vamos lá. Cada pergunta até o texto vai valer mais. Essa pergunta aqui vale 1,5, ok? Esta outra aqui, meio também, meio. Estou copiando. Meio também. Opa. Essa daqui meio. 1,5. Essa aqui também. Ok. Esse daqui já vale 2,5. Então, 2,5. Ok? Vou conferir aqui. É a terceira atividade de empreendedorismo. Então, já está montado o material. Vou salvar ele. Salvei. Empreendedorismo. Essa já é a terceira atividade. Onde eu vou colocar ela, vou distribuir ela já, eu vou deixar ela programada. Aqui, ó, modelos, localizar a terceira atividade. Já vou deixar ela agendada. Aqui, ó, turma. É anual as turmas que eu tenho. Então eu tenho o C1, eu tenho F1, G1 e o H1. Tudo quinta-feira que vem. Hoje é quarta, para amanhã. Vou dar um ok. Colocar às 19 horas. Todas às 19, de novo às 19 horas. Quarta, aqui dia 25. 19 também. 19. Tá errado a data 25. 19. Deixa eu arrumar essa daqui, que é dia 25. Mais 19. Ok. Beleza. A data da entrega vai ser na outra semana, que vai ser dia 2. 19. Nesse caso vai ter que ser às 23. Vai para 23, cadê 23 horas? Todos vão ser às 23. 23h59. Dia 2, às 23, ok? Também. Colocar dia 2, às 23 horas. E também aqui, às 23 horas também. Já vou distribuir, já vou deixar agendada. Já vou publicar ela. Tá?
Já está publicada a atividade e aí ela entra aqui como atividades agendadas. Tá? Essas outras que estão abertas, termina no dia que essa começa. Termina no dia 2. Aliás, termina no dia 25. Ó, 25 já começa aqui, ó, dia 25, data da publicação. Então, pessoal, finalizando essa aula, vocês acompanharam o material, onde eu pego as informações para criar as atividades e a gente lê elas e dela a gente abre um campo para conversar sobre o que ela falou. Ela falou sobre resiliência. Então, temos a resiliência embutido em todo mundo tem resiliência. Então, toda vez que você passa por uma adversidade, um problema, uma situação complicada, tanto na família e por aí vai, empresa, tem que se lembrar dessa parte da resiliência para que você tenha sucesso. Lembrando da resiliência você apanha, apanha, apanha quando você não está aguentando mais, você começa a retomar a sua forma natural, o seu ponto de origem, o seu foco, onde você quer chegar com aquela situação. Se você entrou naquela situação, significa que você quer chegar em algum lugar. Tem pessoas que fogem de situações para não deixar a situação chegar ao ponto de resiliência, porque muitas pessoas não aguentam e arrebenta de tal forma, estourando, ficando nervosa, briga, perde tudo, porque não aguentou a parte da resiliência. Então, sempre trabalhar a parte da resiliência, porque chega um momento que você é tão agredido pela situação que você desanima e desiste. Lembrando da história do Walt Disney, você vê que ele passou por situações e ele não desistiu, ele continuou hoje, o Walt Disney, né, é uma grande empresa, milionário, bilionário, então tudo por questão de resiliência, foco e buscou o que ele queria. Então é assim com vocês também, tá? Pessoal, vou finalizar essa aula agora e vou, já está até dando a hora aqui, e vou continuar essa aula na aula presencial. A gente conversa um pouco sobre esse material e na semana que vem eu crio outra atividade usando o material do Estado também. Tudo bem? Até a próxima, fique com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau.